um ninguém inigualável. É sobre isso que eu quero refletir com você hoje, quando nós finalizamos a nossa leitura de Deuteronômio, finalizamos a nossa leitura do Pentateuco. Moisés viveu 120 anos, divididos em 3 períodos principais. Os primeiros 40 anos vividos no Egito, como o filho adotivo da filha de Faraó, então viveu sua vida de príncipe ali nos primeiros 40 anos. Depois ele foge do Egito e passa mais 40 anos no deserto, e depois os últimos 40 anos guiando o povo de Deus na saída do Egito até a Terra Prometida. O Charles Swindoll, escrevendo sobre a vida de Moisés, ele vai dizer que Moisés passou 40 anos pensando que era alguém. Depois passou os próximos 40 anos pensando que era um ninguém. E por último, ele passa 40 anos descobrindo o que Deus poderia fazer através de um ninguém. E essa é a questão. Os últimos 40 anos da vida de Moisés, esses 40 anos dedicados a serviço do Senhor, nós percebemos exatamente isso. Um homem que reconhece e se vê como ninguém. Ele sabia que não era importante, que não era poderoso, que não era capaz por si mesmo. Um homem completamente dependente de Deus e sabia ser dependente de Deus, mas que experimenta coisas maravilhosas, incríveis, inigualáveis na presença do Senhor por reconhecer a sua dependência de Deus. Moisés acaba se tornando único, inigualável e inesquecível. Nesses últimos capítulos da nossa leitura de hoje, nós lemos do capítulo 32, a partir do verso 48, até o capítulo 34. E nesses trechinhos, no trecho final do capítulo 32, a partir do verso 48, somado ao capítulo 34, nós temos o relato da morte de Moisés. E no capítulo 33, nós temos uma bênção de Moisés proferida ao povo, e Moisés abençoa todo o povo, mencionando as tribos. Mas eu quero focar na nossa reflexão no que o texto apresenta sobre a morte de Moisés e numa frase específica que nós vamos encontrar aqui no verso 10 do capítulo 34, depois de falar da morte. O que acontece é o seguinte: depois daquele momento que nós refletimos ontem, onde o Senhor chama Moisés, chama Josué e transmitem as mensagens finais ao povo antes de entrarem na terra, o Senhor então diz para Moisés: olha, chegou sua hora, suba o Monte Nebo, você vai subir o monte, você vai ser reunido aos seus antepassados, chegou o seu tempo, chegou o seu momento final, você vai ver a terra, mas você não vai entrar, você não vai pisar na terra. E o Senhor dá essa orientação, e assim Moisés faz. Moisés sobe o monte, e ali, aos 120 anos de idade, bem de saúde, o texto destaca que Moisés já tinha 120 anos, mas quando ele morreu, ele ainda enxergava bem, ele tinha todas as suas forças, ele foi cuidado por Deus e fortalecido por Deus ao longo dessa jornada, e ele foi levado pelo Senhor, sepultado pelo Senhor, provavelmente no cuidado de que Moisés não fosse idolatrado, de que o seu corpo não fosse pedra de tropeço para o povo, que ou trouxesse qualquer tipo de idolatria após a sua morte. O próprio Senhor se encarrega de sepultar Moisés e ninguém depois sabe aonde ele foi de fato sepultado. Nunca houve essa precisão de onde estivesse o corpo de Moisés. Mas eu quero focar naquilo que o versículo 10 em diante nos apresenta. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor enviou Moisés ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra o faraó, contra todos os seus servos, contra toda a sua terra. Com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo o Israel. Aqui nós chegamos ao final da jornada de um homem inesquecível, inigualável, mas que na sua cabeça ele tinha consciência de que ele não era ninguém. Sem o Senhor, longe do Senhor e sem o poder de Deus que agia através dele, Moisés era incapaz e ele sabia disso. Por diversas vezes ao longo do Pentateuco nós ouvimos as palavras de Moisés, o relato do próprio Moisés dizendo: Senhor, se o Senhor não for, não nos mande. Se o Senhor não for com a gente, não nos envie. O Senhor me trouxe para cá para liderar esse povo, mas eu não sou capaz, eu preciso do Senhor, não nos abandone agora. Mas apesar de toda essa pequenez, de toda essa incapacidade, nós vimos e contemplamos o relato da vida de alguém que nunca mais encontraram, nunca mais houve alguém como Moisés. Não houve outro profeta como Moisés que falasse com o Senhor face a face, que tenha realizado tantos milagres, tantos sinais, porque ele dependia do Senhor. O que havia de inigualável, o que havia de incomparável e de inesquecível em Moisés,
não era Moisés, mas o Senhor em Moisés. O agir do Senhor através de Moisés. Hoje, nós vivemos uma era onde todos querem ser grandes, todos querem ser importantes, todos querem ser influencers, querem exercer influência e exercer a sua autoridade sobre todos. Um mundo onde todos querem ser importantes, nós descobrimos que, na verdade, todos são pequenos, são vazios, desprovidos de significado, de conteúdo, porque só pensam em si e vivem apenas por si. A verdadeira grandeza que qualquer humano possa alcançar, estar em reconhecer, antes de tudo, que é ninguém, que é pequeno, que é falho, para que o Senhor possa agir através da sua vida. Hoje, o meu conselho, a minha reflexão para você, se você quer de fato alcançar algum significado na sua vida, que vá além dos seus dias vividos, que conquiste de fato algum resultado real, proveitoso para você, mas principalmente proveitoso para o resto da humanidade, para outras pessoas. Entenda que você deve viver para além de si mesmo, não viver pelas suas forças, apenas pelos seus objetivos, pelas suas conquistas pequenas e humanas. Sejamos como Moisés, sigamos o exemplo de Moisés, que enxergou uma vida para além de si, para além das suas vontades, para além dos seus desejos. Moisés passou esses anos, longos anos, fazendo coisas que ele jamais gostaria de fazer, lidando com gente que, se ele tivesse a escolha, ele jamais lidaria com elas. Mas porque ele foi obediente ao Senhor, fiel ao Senhor, e acabou se tornando um dos maiores líderes da história de Israel, alguém incomparável, inigualável, porque o Senhor agiu através dele. Sejamos como Moisés, entendamos que a vida está além de nós, vai além de nós. Viva você uma vida guiada pelo Senhor, fundamentado na graça e no poder de Deus. É essa vida que vale a pena ser vivida. Que sejamos também vários ninguéms espalhados por esse mundo, fazendo a obra de Deus com fidelidade, deixando o Senhor agir através de gente pequena, como eu e você, porque é isso que de fato importa. Nós chegamos ao final da leitura de Deuteronômio, chegamos ao final do Pentateuco. Amanhã começamos um novo bloco de leituras, a gente vai fazer um salto agora para o Novo Testamento. Fica atento que amanhã eu vou anunciar aqui com você, amanhã cedinho, antes do meio-dia, você já vai ter aí o seu próximo cronograma para que você possa fazer a sua leitura ainda amanhã e seguimos com o nosso novo bloco de leituras. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Vamos juntos, você já sabe. Amanhã a gente se encontra aqui para mais.